Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 9 de novembro, a Igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão, em Roma, a primeira igreja construída pelo imperador Constantino, catedral da cidade de Roma, a catedral do Papa. Mas, padre, a catedral de Roma não é a Basílica de São Pedro? Não. A Basílica de São Pedro é a sede do Estado do Vaticano. A Catedral da Diocese de Roma é a Basílica de São João do Latrão, onde o Papa celebra, como Bispo de Roma, as missas pontificais. Eu quero te convidar a entender comigo que o templo de pedra, esse templo construído por mãos humanas, é uma figura do templo espiritual que devemos ser cada um de nós. E eu quero te pedir que abra o Evangelho de João, no capítulo 2, e tome os versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus então respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, era a mais importante construção daquele país e o ponto de referência para a religião judaica. O templo era a casa de Deus. Nós hoje, quando olhamos para as nossas igrejas, quando estamos passando pelas nossas cidades, vemos um campanário, uma torre encimada com uma cruz, sabemos, ali está a casa de Deus. O templo de pedra, essas construções bonitas que nós homens erguemos em honra de Deus, eles são importantíssimos para que nós possamos neles praticar a nossa fé. Mas o verdadeiro templo do Espírito Santo de Deus hoje somos cada um de nós. Jesus, quando expulsou os cambistas do templo, derrubou as mesas, soltou os animais, espalhou todos aqueles homens que estavam ali comerciando na casa de Deus, Jesus nos mostra o quão importante a casa de Deus é para Ele. O quão importante nós, templos vivos do Espírito Santo, somos para Deus. E o quão importante é guardarmos esse templo livre de toda e qualquer imundície e sujeira. Às vezes muitas pessoas perguntam: mas padre, Jesus entrou lá no templo e tirou... Não, os cambistas, os vendedores não estavam dentro do templo. Dentro do templo não acontecia comércio. O comércio acontecia nos arredores do templo. Mas aquele comércio que acontecia aos arredores do templo, aquele comércio maculava todo o lugar do templo. Por quê? Porque os filhos de Deus não deveriam ter que pagar para oferecer sacrifícios. Os filhos de Deus deveriam oferecer gratuitamente o sacrifício. Cada um deveria trazer a sua oferta de modo gratuito para poder oferecer ao Senhor. Sobretudo as pombas, que eram os sacrifícios dos pobres. Nós, hoje, muitas vezes permitimos que um comércio seja realizado nesse templo espiritual que somos nós. Muitas vezes nós permitimos que o pecado tome conta da nossa vida, nos damos certas liberdades que não condizem com a nossa vocação cristã, deixamos que usem o nosso corpo, deixamos que usem a nossa mente, que maculem
essa obra de Deus que somos cada um de nós, sobretudo depois do batismo. Irmãos e irmãs, o templo de Jerusalém era sagrado, mas foi destruído. Os templos de pedra, as igrejas que construímos, podem ser destruídas. Ora, há poucos anos nós víamos a Catedral de Notre-Dame em Paris pegar fogo e grande parte daquela obra de arte, daquela casa de Deus, ser destruída, vir abaixo. Isso pode acontecer com os templos de pedra, mas isso não pode acontecer com o templo espiritual que somos cada um de nós. Por isso as atitudes de vigilância, de oração, de prudência, por isso uma vida colocada nas mãos do Senhor, por isso o desejo de fazer sempre a sua vontade, para que esse templo, ainda que algumas vezes ferido pelo pecado, mas reconciliado pelo sacramento da confissão, esse templo constantemente mantido pela Eucaristia, esse templo possa ser apresentado ao Senhor no último dia como um templo belo e agradável aos seus olhos. Hoje, eu quero convidar você que leva o Espírito Santo na sua alma, que é templo de Deus, a agir como se fosse. Que você não permita hoje que o comércio do mundo entre no seu coração e na sua alma. Que você não permita que a pornografia, através do telefone celular, hoje manche os seus olhos e o seu coração. Que você não permita que a avareza, pelo dinheiro que você carrega, possa querer te fazer superior aos demais. Que você não permita que a gula fira a dignidade desse templo que o Senhor te deu. Que você coma o necessário. Que você não pegue nada daquilo que seja do outro. Que você não venda seu coração e a sua alma a qualquer interesse humano, mas permaneça firme no amor e na graça de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã.